Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Fra Jorge, sou professora de inglês e coordenadora pedagógica numa escola de inglês aqui em Americana, no interior de São Paulo. E hoje vou conversar com a Lívia, que é minha colega, já foi professora de inglês aqui com a gente também na Intensivos Americana, e vamos falar sobre um assunto muito legal, que é tradução, a vida de tradutor e a profissão, né? Tradutor, porque assim, eu também fiz letras em inglês e na minha turma tinha algumas pessoas que estavam fazendo tradução e tinha algumas matérias em comum, mas a gente sabe que é muito diferente, né? O universo de traduzir e o universo de ensinar, né? E aí, Lívia, tudo bem com você? Tudo bem. Obrigada por me convidar para participar. O Vai ser prazer bem é interessante. nosso. O prazer é nosso. Lívia, então vamos começar assim do começo. Como que você aprendeu inglês? Desde novinha? Você sempre gostou de inglês? Não gostava de inglês? Tá. Eu comecei bem novinha, com 7 anos. Meus pais já me matricularam numa escola de inglês aqui da cidade. E, bom, eu fiquei nessa escola até o avançado. Então, com 16 anos, eu peguei meu diploma de avançado e pronto, já sabia o inglês que eu precisava. Uhum, Foi assim. entendi. Então você sempre estudou na mesma escola desde de 7 anos, né? Desde os 7 anos até os 16 7. anos. Uhum, Isso. Aí depois eu fiquei acho que um ano sem fazer aula de inglês, uhum, mas eu queria fazer o intercâmbio para o Canadá, que eu acabei fazendo mesmo. E uhum, então eu voltei para uma outra escola só para praticar a conversação, para uhum. realmente ir para o intercâmbio me sentindo segura. Entendi, para não ficar, né, rusty, não ficar meio inglês Então, enferrujado. E aí, quando, exato. quando você quis ir para o Canadá, você já tinha pensado em fazer tradução ou não? Você ainda não tinha decidido? Não, não, eu só queria viajar. Eu queria ter a experiência de ir para fora. Acho que o que mais me interessava, na verdade, era ver neve, né? Uhum, Ver a neve, que todo mundo, a gente vê em filme e tal, não sabe como é. Então, eu legal. queria estudar fora, melhorar o inglês e ainda ter umas experiências de vida, né? Uhum. E Foi aí, essa. como que foi sua experiência no Canadá? Quanto tempo que você ficou? Eu fiquei lá por 3 meses. Eu fui em dezembro, começo de Uhum, dezembro, e voltei no começo de março. uhum. E aí você E foi tava, sozinha? fui sozinha. É a Ó, cara a tapa, assim, ó. Vamos lá, que vamos legal. enfrentar. Uhum, Mas eu fui para fazer intercâmbio numa escola de inglês para estrangeiros. uhum. Então lá a gente só aprendia inglês mesmo, mas tinha pessoal toda a América Latina, eu conheci muita gente da Coreia, da China, Uhum, todo lugar. O pessoal se uhum, encontrava lá para aprender inglês. uhum. Legal. O legal de escola de inglês assim fora é que eles fazem um teste de nível, aí você fica exatamente na turma que é o seu nível, né? A minha experiência com intercâmbio, eu sempre falo nos vídeos, mas eu acho que isso eu nunca falei. Quando eu terminei meu curso de inglês, que eu cheguei até o avançado, eu fui fazer o intercâmbio. E lá eu fiquei um pouco antes do avançado. Eu pensei, mas pô, por que eu tinha o nível avançado e cheguei aqui tinha um outro nível, né? Mas é porque, assim, às vezes a gente não pratica, né? E a gente não usa expressões, não usa slangs, né? Gírias e tudo mais. E você acha que o seu inglês está ótimo, mas na hora que você vai fazer o teste de proficiência fora do Brasil, você vê que seu nível está um pouco abaixo do que você espera, né? Acho que isso é normal. Aí eu fui e Ah, acabei fazendo a última parte do Advanced, né? Que a gente fala. E aí, depois do Canadá, o que mudou na sua vida? Você se apaixonou pelo idioma? Nada disso? sim, na verdade, o Canadá ele começou um processo de autoconhecimento, assim, né? Uhum, A gente tem que se virar sozinho, enfim, uhum, tem que pagar as coisas e viver, né? uhum, E eu sempre morei em Americana, eu não tinha muita experiência de vida, né? uhum. Então a gente acaba se conhecendo mais. Isso O que você tinha aconteceu? 18 anos. Eu fui com 16 para 17. Na verdade, eu fiz Ah, 17
no dia 12 de dezembro, no dia 14 eu fui pro Canadá. Ah, Foi entendi. assim. Você era bem novinha, então. Eu fui entre o segundo e o terceiro ano da Legal. escola. Uhum. E eu comecei a entender que eu era boa de inglês, que eu tinha facilidade no idioma, com idiomas, lá. Porque eu ajudava muito meus colegas com as lições, com as tarefas. Uhum. Às vezes eles escreviam em português uma redação e eu ajudava a passar para o inglês, sabe? Então, eu comecei a brincar de ser tradutora, de trabalhar com a língua lá. Mas assim, eu nem sabia que existia curso de tradução, para falar a verdade. Eu soube disso, acho que tipo um mês antes de ter que me inscrever pro vestibular, olhando o folheto da Unesp. Foi assim que eu achei o curso. Não foi uma coisa, nossa, eu quero ser tradutora. Não. É que assim, a gente sempre fala com as crianças, o que você vai querer ser quando você crescer? Mas eu acho que a maioria das crianças, elas não tem noção de todas as profissões que existem, né? Sempre as mesmas profissões. Vai fazer advocacia, vai ser médico. Medicina, engenheiro. Vai ser engenheiro. Então, assim, fica muito... não tem muitas opções para as crianças, né? Mas eu também, eu lembro disso no ensino médio, eu também gostava muito de inglês e eu tinha muita facilidade. E eu ficava muito triste, eu ficava indignada, eu falava, gente, como que pode o pessoal não estar entendendo? Sabe, a professora na época, ela nem dava aula direito, eu falava, meu Deus, um conteúdo tão fácil, o pessoal com dificuldade. Legal. Então, aí você começou a gostar dessa parte de traduzir aí, quando você foi pro Canadá. Aí você teve que optar, então, por uma profissão, e você tinha alguma outra em mente? Eu sabia que eu queria trabalhar com idiomas. Eu tinha pensado, tipo, relações internacionais. Letras era minha escolha, assim, mas não era tão ideal, porque na época eu não queria ser professora. Né? E letras, querendo ou não, é uma licenciatura. Então, eles te levam para uma área mais pedagógica. Sim, na minha cabeça. Na minha cabeça, eu não fiz a faculdade de letras, então eu não sei. Né? Mas eu estava procurando alguma coisa que envolvesse idiomas e que não fosse focado para aulas. E aí, olhando o folheto da Unesp, eu falei, olha aqui. Tradução. E o curioso, na verdade, não engraçado, é que o campus da Unesp que oferece esse curso é em São José do Rio Preto. É a minha cidade natal. Que legal! E na época, minha avó ainda morava lá. Então eu falei, unir o útil ao agradável, vou estudar tradução. Vai ser ótimo, Morar com a avó, né? Comida boa todo dia e vamos lá. Legal. Então foi isso. Foi meio que um destino, assim, vamos falar. Sim. Eu também, eu acho assim, quando as coisas elas são para ser, elas acabam indo e fluindo naturalmente. Na faculdade, na verdade, assim, no ensino médio, eu sabia que eu queria ser professora, já é diferente. Eu falei, cara, eu quero muito ser professora. Muito diferente de mim, que eu falava, eu não quero ser professora. E eu falava, não, eu quero mudar o mundo. Eu quero mudar o mundo porque essas aulas que eu tô tendo são horríveis e eu preciso fazer alguma coisa, né? Espero que nenhum professor assista algum professor meu assista, né? Nem todos foram, assim, horríveis, mas tinha aula que o professor passava, nem falava bom dia, passava a matéria na lousa, mandava fazer 10 páginas de exercício e isso era uma aula. E eu ficava indignada, sabe? Eu falava, não tem como aprender. Você tem que aprender sozinho. E aí, para fazer isso, você fica em casa, você não precisa ir para a escola. E aí eu pensei, quero ser professora. E eu gostava muito do quê? Não parece hoje em dia, mas eu adorava educação física e gostava muito de inglês. Aí eu falei assim, ou eu vou fazer educação física, ou eu vou fazer licenciatura em inglês. E aí eu pensei, né, não julgando nem nada, mas na época, um tempo atrás, eu pensei, eu acho que se eu fizer inglês, eu vou ter mais possibilidades. Se eu não quiser dar aula, eu posso, às vezes, fazer uma pós em tradução, posso trabalhar numa multinacional, né? Exato. Tenho mais possibilidades do que o profissional de educação física.
E eu acabei escolhendo e aí deu tudo certo e até hoje eu gosto do que eu faço. E aí, quando você entrou na faculdade de tradução, era tudo o que você esperava? Era um pouco mais? Eu não tinha expectativa, eu não sabia o que era um curso de faculdade, né? O Uhum, primeiro choque que a gente tem, principalmente em faculdade pública, é o ambiente acadêmico, uhum, né? Ele é muito diferente do que a gente está acostumado, assim. uhum. Mas eu vou falar um pouquinho da faculdade, talvez Pode ser. ajude. Uhum, É... Bom, acho melhor eu começar pelas diferenças da letras e da tradução, porque todo mundo uhum, confunde isso. Tipo, uhum, qual é a diferença? Todo mundo fala, ah, eu fiz tradução. E todo mundo, ah, você fez letras? Eu falei, não, eu fiz tradução. E ninguém uhum, sabe que esse curso existe, então eu vou falar um uhum, pouquinho. Eu não sei como foi na sua faculdade, uhum, mas lá na Unesp, a faculdade de letras trabalha com 2 idiomas, o uhum, português e um estrangeiro, né? uhum, A faculdade de tradução trabalha com 3 idiomas: português, um estrangeiro principal e um estrangeiro secundário. uhum, Então, a gente é mais voltado para o conhecimento de vários idiomas, uhum. né? Que mais? Eu estudei muita linguística, que a Adoro. gente... Exato. Lá a gente é treinado para enxergar um idioma como um ser vivo, vamos falar assim. Algo que Uhum, está sempre em mudança, todo dia tem um termo novo. uhum, A internet traz muita coisa nova. Então a gente tem que enxergar isso, porque o trabalho do tradutor, na verdade, é pegar um material em um idioma, passar ele para outro, considerando todas as variáveis linguísticas e culturais, uhum. né? Então, assim, eu tenho que saber o máximo possível da cultura de que eu estou traduzindo para eu refletir isso no meu texto. Uhum. Então, o curso de tradução, ele é bem amplo, assim, a gente estuda cultura... Eu fiz inglês e espanhol, porque meu foco era tradução audiovisual, né? Uhum. De filmes e séries e tal. Então, meu, meu foco foi o inglês como primeiro idioma, estrangeiro, e o espanhol como segundo. Uhum. E a gente tinha cultura inglesa, cultura americana, aula de tradução, em que a gente pegava um texto bem complexo e traduzia para ver Uhum. onde a gente errou, quais foram as opções dos nossos colegas, sabe? Então Uhum. era uma coisa bem prática mesmo. E sempre Legal. estudando muito português também. Sim. Então, no meu curso, assim, para diferenciar um pouco do que foi o seu, eu fiz letras em inglês. Então, eu estudei 4 anos de inglês. Então, a minha Sim, licenciatura não foi uma licenciatura dupla. Lá na Unimap, onde eu estudei, era ou 4 anos de português ou 4 anos de inglês. Então, essa era a primeira diferença. interessante. Muito interessante. E aí, na minha turma, lógico que você tem, acho que, poucas matérias, poucos créditos que você tem que estudar português também, que é obrigatório, né? Pelo MEC, você tem que estudar alguma carga horária. Na minha turma, a maioria das aulas era junto com a turma de tradução. Então, assim, por exemplo, qual aula que a gente não tinha junto? Licenciatura, basicamente, você trabalha muito com a educação, né? A parte de pedagogia, dinâmicas de aula, inclusão social, como que você vai incluir os alunos, como que vai ser a sua didática, métodos e metodologia, literatura. O pessoal da tradução, eles falavam assim, eles eram muito meus amigos, então eles falavam, agora eu tô indo para aula de legendagem, agora eu tô indo para aula para usar as cat tools, sabe? Agora eu vou aprender a mexer numa ferramenta de tradução. Então, na hora que eu estava ali na Libras, eles estavam na Cat Tools. Na hora que eu estava na educação inclusiva, eles estavam fazendo já o trabalho de tradução. Fora isso, as matérias de inglês, porque você tem que ter um inglês muito avançado quando você faz letras, tanto licenciatura quanto tradução. Então, assim, você sabe que o seu inglês é bom, mas quando você está na faculdade, você tem que ter um inglês excelente para você poder lecionar ou traduzir, né? E aí eu lembro que era muito legal. Eu queria fazer um curso de tradução. Eu sempre gostei também, sempre pensei sobre isso, mas aí eu acabei fazendo licenciatura mesmo, né? Então, quem sabe um dia eu não faço uma pós, uma Quem sabe?
Tem várias pós de tradução para te indicar. Ah, legal, Olha lá. legal. E aí, se, né, o pessoal que está assistindo a gente em casa, assistindo esse vídeo, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem perguntar qual que é a diferença do curso de letras e licenciatura e tradução, vocês podem deixar as perguntas de vocês também que a gente responde, tá? Mas vamos continuar o nosso bate-papo. Tá, então você não meio que não decidiu, você foi, fez a tradução, gostou, acabou conhecendo um pouco mais, se apaixonou pelas línguas. Espanhol eu também estudei um pouco, mas tenho que dizer que não sou muito apaixonada por espanhol. É uma relação de amor e ódio, né? Com o Sim, espanhol. A Eu falo, sonoridade. o espanhol ele é muito fácil você chegar no portunhol. Uhum, muito! Né? Mas passar do portunhol é muito difícil. Uhum. Porque a gente fala uma língua muito parecida. Uhum. Então, deixar os nossos vícios de lado para chegar a um espanhol fluente é muito complicado. Sim. Eu estudei mais de 2 anos, 3 anos de espanhol, e eu considero o meu espanhol totalmente portunhol. Porque assim, você tem que conjugar todos os verbos. E aí, às vezes, na sua cabeça você está traduzindo certo, você está falando certo, mas às vezes não é, né? Exato. Eu fiz só na faculdade, eu fiz 4 anos de espanhol nos 4 anos de curso, Uhum. né? Eu até saí falando muito bem, porque era espanhol nível faculdade, né? Uhum. Mas ficar sem praticar, Uhum. perde totalmente, não lembro conjugação certa, muita coisa. Uhum. Olivia, deixa eu fazer uma pergunta. Muita gente vai assistir o vídeo quando buscar por tradução. Você aconselha uma pessoa que está querendo fazer tradução ou licenciatura em inglês? Essa pessoa, às vezes, ela não tem um nível muito bom. O que você falaria para essa pessoa? Nível bom de inglês? De inglês ou de espanhol, por exemplo? Ah, vai estudar. Ou... Não tem como. Uhum. Né? Vai estudar. Você pode entrar na faculdade com um nível intermediário para cima, mas menos que isso, não é que você não vai conseguir. Eu tive colegas que entraram com nível básico de inglês, mas é muito difícil acompanhar. Principalmente o inglês, que é o principal idioma. Então, assim, achar uma escola boa, a Intensivos, tô brincando. Intensivos Americana. Isso, e estudar o máximo que puder, porque é complicado. Se você não souber o segundo idioma, o espanhol ou o italiano, que a gente pode escolher, não tem problema. Eu entrei sem saber uma palavra de espanhol, né? Mas o inglês ou o francês, que são os 2 idiomas principais, eu lembro que a minha turma começou com 30 alunos. Aí, no segundo mês, já ia ter a primeira apresentação em inglês, porque a minha faculdade inteira, as apresentações eram em inglês. E aí, depois de 2 meses, de 30 alunos, já ficou 15 na turma. Ou seja... Então, exatamente. Não acompanha. E tinha uma pessoa na minha turma que eu lembro que ela comentou comigo assim, eu tô fazendo porque pelo menos eu consigo praticar inglês todos os dias e acaba saindo mais barato do que pagar um curso de idiomas. Eu falei, nossa, mas não tem nada a ver o que você tá fazendo. Porque, assim, a licenciatura, né, você tá aprendendo a dar aula no idioma e você tem coisas muito avançadas, fonética, né, morfologia, tudo envolvido na parte de linguística e tudo mais. E aí ela acabou saindo também do curso. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, eu também falaria a mesma coisa, pelo menos acima do intermediário, para você fazer o curso de tradução ou de licenciatura em língua inglesa, né? Pelo menos no inglês, né? Os outros idiomas, pelo menos na Unesp, os outros 3 idiomas que ela oferece, você pode entrar sem saber, não tem problema, porque poucas pessoas sabem esses 3 idiomas com fluência, certo? Então, eles começam realmente no começo, mas o inglês, você já tem que estar manjando já. Pelo menos ali no intermediário para cima, né? Sim, e um bom intermediário, não o intermediário da sua cabeça, entendeu? O intermediário. Exato. Bom intermediário. Intermediário que já lê, já escuta, já escreve, né?
Já compreende, assiste um filme sem precisar de tanta legenda, assim, mínimo só para confirmar alguma coisinha que não entendeu. É esse intermediário. Sim. E aí, Lívia, na faculdade você já começou a traduzir? Você já começou a exercer a profissão ou você não exerceu a profissão durante a faculdade? Não, eu não exerci. Eu foquei em ter boas notas, porque no primeiro dia de curso de inglês, a pessoa chega e fala para você, se vocês forem bem na faculdade, com média alta, no último ano vocês podem viajar, fazer o intercâmbio. Aí eu olhei e falei, eu vou fazer esse intercâmbio, né? Então, eu foquei muito em estudar e eu acabei deixando o trabalho meio de lado. Eu consegui fazer durante a faculdade, que é muito interessante, para conseguir um pouquinho de dinheiro, foi Bolsa FAPESP. Então, eu fiz uma pesquisa, que foi no espanhol, na verdade. Foi um dicionário de espanhol sobre expressões idiomáticas que tinham a palavra cachorro. Né? Acho que você já comentou, Eu acho que já falei para você. Pero que sim, pero que não? Perro, sim. Eu fiz isso e eu recebia um salário mensal como bolsista. Que legal. E assim eu consegui juntar uma graninha já na faculdade. Depois da faculdade, eu fui fazer uma pós em interpretação, que é a tradução falada, né? Que a gente vê em congressos, em palestras. Até a mocinha de Libras lá é o intérprete de Libras, né? Que eu considero, assim, na área de tradução, eu considero a parte mais difícil, eu acho, que é a parte realmente de interpretação e de você, às vezes, né? Eu acho que é a parte mais difícil. É a mais difícil, e é tão mais difícil que é a parte da tradução mais bem remunerada. Sim. Enfim, foi a Lívia fazer um curso em São Paulo. Pós-graduação. Pós-graduação lá. Não a pós-graduação, era um curso, eu chamo de pós porque foi uma a mais a minha educação, né? E... uma extensão. Isso. Mandou bem. Uma extensão. Nesse meio tempo que eu fazia a pós, eu comecei a trabalhar como tradutora de legendas. Aí sim, eu entrei no mercado, eu já estava bem velha, já tinha uns 23 anos. Assim, nossa, super velha. Super antiga, nossa. E aí sim, eu comecei a trabalhar com legenda. Né? O problema é que eu comecei como freelancer. E eu não sabia o que era trabalhar na época. E todo tradutor tem esse problema, assim. A gente sai da faculdade muito inocente, eu diria. Eu não acho que é só tradutor. Todo estudante de faculdade sai meio inocente, né? Achando que vai ter salário e trabalho garantido, e não é bem assim. Não. Então, eu comecei a trabalhar para uma empresa que meio que me carregou no colo, assim, sabe? Me ensinou a usar a tecnologia que eles usavam, me ensinou a ver o que era uma legenda boa, o que não era, o que era uma tradução para dublagem boa, que não era, o que eu tinha que fazer, o que não tinha. E era assim, você manda um trabalho para eles mandam um feedback, é como um tapa na cara, né? Aí você faz de novo, e vai feedback para lá, vai feedback para cá, e assim, aos poucos, a gente vai conseguindo uma qualidade. Sim, né? Uma experiência, né? Sim, experiência profissional, todo mundo tem essa. E na tradução é muito assim, é bem na prática, né? Assim, faz aqui, vamos ver o que dá certo. Para trabalhar comigo, você tem que fazer um teste, aí quem vai corrigir o teste te manda um feedback, você não passou, mas no próximo você já sabe o que você tem que fazer. Então é bem esse vai e volta entre tradutor e cliente. Sim. Eu já fiz algumas traduções. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu lembro até que eu ganhei um dinheirinho, assim, mas era bem amador, assim. Na época eu não sabia usar nenhuma das cat tools que hoje eu sei usar também. E eu não sabia nem cobrar, eu não sabia quanto cobrar, como que era e tudo mais.
E assim, as empresas, pelo menos com as agências que eu trabalhei como freelancer também, elas não eram muito boas assim de dar feedback. Então eu achava que estava tudo bem, que estava tudo maravilhoso e tudo mais. Só que assim, eu sempre gostei de tradução, mas eu sempre gostei muito mais de dar aula, né? Uhum. Só que a tradução, ela é bem legal porque você, assim, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Você, como tradutora oficial, real, você pode falar. Parece que você está sempre estudando, isso é muito legal. Então, assim, parece que não. Assim, você está estudando temas novos todas as vezes, culturas, e você tem que fazer pesquisas. Então, isso é uma coisa que é muito legal para quem gosta de estudar. Exato. O tradutor é um pesquisador nato, né? O Uhum, tradutor, ele vai pegar... Eu, por exemplo, eu gosto do audiovisual. uhum, Eu gosto de séries, gosto de filmes, documentários, é o que eu gosto de fazer. uhum, Mas, como eu era freelancer, trabalhava de madrugada, não dormia, para entregar um trabalho bem feito. Isso fez uhum, mal para mim. Aí eu decidi, vou arranjar um emprego CLT, em que eu uhum, seja a pessoa dentro da empresa e não um uhum, freelancer. Arranjei uhum. tradução técnica. Olha para minha cara de quem faz tradução técnica, É, então. certo? Uhum, Fui aprender e assim, guindaste. Já traduzi manual de guindaste, traduzi catálogo de loja, traduzi, cara, manual de brinquedo, traduzi manual de aparelho de ginástica. Já traduzi então. muito. Então, E é uma coisas que coisa você assim. fala assim, por exemplo, tem coisas que eu não sei em português. De verdade, tem coisas que eu não sei em português. Se você falar, vamos falar sobre aquela máquina, eu vou falar assim, eu não sei me expressar em português. Imagina fazer uma tradução, né, para o inglês. É Exato. complicado. Uhum, Aí a gente vai. Primeira coisa que as pessoas. Eu aprendi muito nessa empresa, tipo, muita coisa. A uhum, primeira coisa que me ensinaram foi: vamos aprender a pesquisar? uhum. Sentaram na frente do computador, vem cá, vou te ensinar a usar o Google. Eu sei usar o Google. Não, você não sabe usar o Google, deixa eu te ensinar a usar o Google. E Uhum. ensina todos os atalhos. Olha, quando você quer uma palavra que seja excluída da pesquisa, você usa esse símbolo. Quando você quer que adicione alguma coisa, você usa esse símbolo, você faz assim, faz assado. Primeira Uhum. coisa que o tradutor tem que saber é pesquisar. Porque nem Uhum. sempre vai cair um filme de comédia na sua mão. É, Nem então. sempre você vai ter um filme de terror que você vai traduzir em meia hora. Às vezes Então, vai cair um documentário sobre alguma coisa científica que você vai ter que traduzir. as borboletas da Tailândia. Exa Exatamente. E você fala, o que eu sei das borboletas da Tailândia? Vários Nada, nadas. nada. Então, eu acho que isso é legal. Isso é uma coisa que me fascina nessa profissão assim de tradutor, né? Mas e aí, Lívia, depois que você fez que você começou a trabalhar, CLT e tudo mais, que você teve essas experiências, mudou alguma coisa no quesito expectativa e realidade perante a profissão? E essa pergunta é difícil, né? É, Ela, acho que sim. é complicado, porque a gente sai da faculdade, a gente sai achando que vai ser uma maravilha, que vai ser fácil, você sai todo empolgado para ser tradutor. E não Uhum, é bem assim, como eu te disse, é um trabalho de formiguinha, né? uhum, Primeiro você pega um trabalho um pouco menos, que paga um pouco menos, mas que vai te ensinar muito. Depois você uhum. consegue um cliente melhor, que já te paga um pouquinho melhor, e assim vai. É uma coisa assim, cada feedback você vai aprendendo um pouquinho, você vai evoluindo, conversando com colegas, né? Uhum, E eu acho que a faculdade, para mim, é importante dizer que para ser tradutor você não precisa se formar em tradução, né? uhum, Qualquer pessoa pode pegar um documento e traduzir, não tem que ter uma certificação. Não é tipo uhum, medicina e advocacia que tem que passar uma prova, por uma prova. uhum, Então, assim,
você vai aprendendo. Então, a cada feedback, você vai fazendo um pouquinho e vai aprendendo. E tem um cara lá que nunca fez tradução, que é melhor que você, porque entende mais do assunto. Tem médico que traduz muito bem, porque vive medicina o dia inteiro. Então, a gente tem umas concorrências muito diferentes no mundo da tradução. Você tem a concorrência de professores de inglês, escolas de inglês. Eu tenho concorrência de advogado, de médico, de engenheiro, de tradutor, de, enfim, padeiro que decidiu ser tradutor. Então, assim, é um mundo complicado. Só que, assim, o mercado, ele é muito amplo, eu acho. Tem uma pesquisa que eu li, eu não sei se, eu não lembro da fonte agora, mas eu lembro que nessa pesquisa dizia que apenas 5% dos brasileiros sabem falar inglês. Então, se você pegar no Brasil inteiro, 5% das pessoas sabem falar inglês. E desses 5%, pouquíssimas pessoas se formam em letras em inglês ou em tradução. Então, eu acredito assim, tudo bem, você acha que você é excelente no inglês, mas aí se você não tiver ali um propósito, se você não tiver uma base, eu acredito que a faculdade ela vai te dar uma base muito boa, uma visão do que é educação, do que é trabalhar com tradução, de mercado, né? Uma visão melhor. E o seu currículo também, né? Se, por exemplo, se você está assistindo o vídeo hoje e você decidiu que você quer fazer tradução, você tem que ver o que você tem a oferecer também para o cliente. Às vezes você acha que seu inglês está muito avançado, mas não está. E assim, tem que estudar português sempre, porque o português ele é muito mais difícil que o inglês, na verdade. E para o tradutor, o idioma que a gente escreve é mais importante de saber do que o que a gente está lendo. Sim. Então, se eu for traduzir do inglês para o português, é muito mais importante eu saber português do que inglês. Porque eu tenho que ter uma fluência na hora de montar meu texto. Eu não posso entender maravilhas do inglês, mas não saber montar esse texto na minha própria língua. Então, o português é extremamente importante para o tradutor. Extremamente. Sim. Para garantir um trabalho de qualidade, né? E também evitar que você receba feedbacks assim desnecessários, porque se tem coisas que você pode aprender, é tão fácil fazer uma pesquisa, né? Eu vejo, às vezes as pessoas perguntam, mas tem 4 tipos de porquê, né? Porquês no português. Como que usa cada um e tudo mais? Eu falo, gente, pesquisa, porque você vai conseguir. Um é para pergunta, outro é para tal coisa, né? E assim, às vezes nem a gente sabe. A gente tem que saber muita coisa. Aliás, como legendadora, eu tenho toda uma parte legendista, tem toda uma parte técnica de software, de definições da legenda, que não pode ser muito grande, não pode ser muito curta, tem que favorecer a leitura e tal. Às vezes eu esqueço da gramática. Eu vou e pesquiso. Nossa, esse porquê aqui eu não sei se está certo, deixa eu voltar lá naquela gramática ou achar um site sobre gramática que me ajude nisso. Então, o problema não é não saber, né? É saber pesquisar. E saber quando você precisa pesquisar. Também é muito importante. Legal. E aí, da expectativa, a gente estava falando das expectativas e da realidade, né? E aí eu já vou emendar com uma outra pergunta, né? Eu não sei se você trabalha from home, né? Se você trabalha da sua casa, ou se você tem um escritório, como que você trabalha. Mas quais são as vantagens e as desvantagens também? Porque eu conheço muitas pessoas que trabalham de casa e tem os benefícios e os malefícios, né? Tem. Isso é fácil de responder. Eu acho que o maior benefício é não ter custos. Né? Eu não tenho custo com viagem, enfim, combustível, carro. Trabalho em casa. Eu acordo e, assim, me arrumo, trabalho em casa. Né? A maior desvantagem que eu tenho, na verdade, é essa aqui que tá atrás de mim, ó. Ela tá aí? Aí, ó, a cama aqui, ó. A cama aqui. É a cama? A cama. Eu achei que o cachorro tava aí. Não, o trovão tá lá fora. Ele é meio...
Não é muito sociável. Ah, eu falei, pô, não tô enxergando o cachorro, o que ela tá falando? Às vezes ele atrapalha também, porque ele quer brincar. Então eu fico parando o trabalho para ir brincar com ele. Mas a minha maior dificuldade é a cama, né? Porque quando a gente trabalhou muito no dia anterior, ou tá meio doente, assim, mas precisa trabalhar, a cama é muito sedutora, né? Ela te chama, ela fica Lívia, vem deitar. Tá gostosinho hoje, toma um chazinho e vem deitar. Exato, tá frio, vem cá, meu cobertor. Então é muito difícil, é o meu maior problema. Porque eu não tenho problema com TV, com internet, não tenho. O meu problema é esse mesmo. E, bom, eu resolvi isso colocando uma mesa na empresa do André, meu marido. É assim, quando tá muito difícil, eu preciso trabalhar, eu não tenho escolha, eu vou pro escritório e aí eu fico lá. Porque aí não tem como, só você deitar no chão. Então, no ambiente profissional, né, tudo passa. O sono passa, a gente trabalha, mesmo zumbizando, mas vai. Sim. Agora, uma outra vantagem que eu tenho, eu trabalho de pijama. Ai, que delícia, gostoso. Né? Eu acordo, banheiro, faço aquele café gostoso e trabalho de pijama o dia inteiro. Recomendo trabalhar de pijama? Tem gente que não rende bem de pijama. A pessoa precisa se trocar, colocar uma roupa mais profissional para trabalhar. Eu não tenho problema com isso. Eu trabalho igual de pijama ou de roupa mais profissional. Então eu fico de pijama o dia inteiro e tá tudo bem para mim. É confortável. É confortável. Eu assim, ó, agora que eu tô tendo mais a experiência de dar aula online, né, por causa da pandemia, então às vezes eu prefiro vir para a escola para dar aula, mesmo que eu esteja sozinha, do que ficar na minha casa. Porque parece que a casa, ela é aquele lugar de conforto. Então, assim, na hora que você tem que dar aula, fica um pouco esquisito, mas é porque eu acho que eu não estou acostumada, sabe? Então, assim, aqui eu venho, parece que não, eu sou professora, eu sou aquilo, tananã, vou fazer, tananã. Agora parece que na minha casa eu tenho um pouquinho mais de preguiça, mas pode ser porque, né, eu não estou acostumada. Mas, assim, das últimas vezes que eu dei aula em casa, eu usei shorts. Então, assim, eu colocava a blusa do uniforme e colocava shorts. Só o que vai aparecer. Só o que vai aparecer e colocava shorts e colocava também chinelinho ali, bem gostoso, com um chazinho ali do lado, um cafezinho. É confortável, não é? É confortável, é muito bom. E Lívia, quais assuntos então que você mais gosta de traduzir? Falando em legendagem, filmes e séries, alguma coisa muito legal que você já traduziu para o pessoal assistir e ver a sua tradução? Tá, vamos lá. Como eu te disse, eu gosto de traduzir audiovisual, não é bem um assunto. Se eu for escolher um assunto no audiovisual para eu traduzir, eu traduziria filme de terror. Não é porque eu gosto. A pegadinha do malandro. A pegadinha do malandro. Pegadinha profissional que a gente aprende. Tradutor audiovisual ganha por minuto de vídeo, não por minuto trabalhado. E filme de terror tem muito grito. E muito suspense. Então tem pouca fala. Ah, espertinha! Entendi. Entendeu? Então eu acabo ganhando mais. Eu ganho a mesma coisa que eu ganharia num filme de 90 minutos. Mas eu acabo trabalhando menos. E aí a minha hora acaba valendo mais. Entendeu? Entendi. Agora, por gosto, eu adoro filme de Natal. Tipo e eles assim, são muito difíceis. São difíceis, porque a pessoa fala demais em filme de Natal. Muito. Tem várias coisas. Tem depoimentos, abraços, risos, as pessoas chorando. Então, assim, se for pra escolher um assunto, filme bobinho de comédia romântica, eu adoro. Mas eles são os que mais demoram pra traduzir. Porque muita fala, né? Então, é aquela coisa. Ganha a mesma coisa, mas trabalho menos no filme de terror.
Entendi. E livros, Lívia, já traduziu algum livro? Ai, não. A Não, tradução ainda. editorial é assim, maravilhosa, mas eu nunca consegui entrar nesse mercado. Nunca. Uhum, Já mandei vários currículos para editoras, mas é muito difícil de entrar no mercado. Eu não nunca uhum, consegui. entendi. Seria maravilhoso. É legal também, né? O livro ali, pelo menos você tem como pesquisar, acho que dá mais tempo, acho que eles têm uma deadline um pouco maior, né, para você fazer Ah, bem maior. um Um trabalho bom. professor meu era tradutor da. Ele é tradutor da Companhia de Letras, eu acho. Uhum, E é assim, trabalhos de 6 meses, 3 meses para traduzir um livro. Então que é um legal. deadline maior. Eu tenho 4 dias para traduzir um filme, né? Então é bem diferente Uhum. o esquema de trabalho, né? Uhum, e também o pessoal comentando, a Lívia falou, ela ganha por minuto na legendagem, mas às vezes um minuto ela demora 10 para fazer. Então tudo depende. Tem minuto às vezes que o pessoal não fala nada, mas tem minuto que o pessoal fala tanto e tanta coisa diferente que você tem que ficar pelo menos de 5 a 10 minutos procurando o que o pessoal falou. Exato. Não, eu já cheguei a demorar mais de 1 hora em um minuto. Por É. pesquisa, muita fala. Eles falam de um negócio que eu nunca vi na minha vida. Tem que Uhum, pesquisar o que é primeiro, uhum. depois como chama, depois para ver em português e ver uma tradução que encaixe na legenda. Então, é verdade. Tem que Legal. encaixar. Eu tenho o número máximo de caracteres ali que eu posso usar. Então, Então é todo um processo complicado. Mas é. é muito gratificante ver o resultado, né? Uhum. Ver O ver o nome nome na latim. telinha ali, na TV ou na Netflix. Uhum. Então é bem legal. Legal. E para finalizar, então, esse nosso bate-papo, Lívia, o que você daria de conselho para quem está assistindo e quer entrar nesse mundo da tradução, às vezes quer fazer uma graduação, até mesmo após em tradução, ou se a pessoa é excelente em inglês e está pensando em mudar aí um pouco de profissão? O que você daria de conselho para essa pessoa? Eu aconselho a ler. Ler de tudo. Ler outdoor, ler panfleto, revista, gibi, legenda, tradução de música, escutar muita coisa em inglês, né? Uhum. Ou no idioma que pretende trabalhar. Às vezes a pessoa é boa em espanhol ou francês e, né, nós Uhum. estamos falando de inglês aqui porque é a nossa área. É. Mas assim, Uhum. lê tudo, lê em língua estrangeira, lê principalmente em português, Uhum. tudo. E eu me coloco à disposição, se quiser vir falar comigo para discutir um pouco mais caso a caso, né? Ter umas Uhum. dicas, alguma coisa, eu Uhum. me ponho à disposição. Ou até mesmo se precisar traduzir alguma coisa, alguma coisa mais Isso, elaborada, né? pode Normalmente, entrar em contato. quando você vai fazer o TCC, você vai precisar, né, fazer ali o abstract. Acho que é, O né? abstract. Que vai, Abstract. que Faço precisa. vários. Mas eu acho que Inclusive faço é só essa parte, né, no TCC que precisa em inglês. Acho que em é. inglês só. É. É. O meu TCC foi todo em inglês. Então, por isso que eu nem tenho referência de como eu fazer um TCC em português, porque o meu foi Que todo em inglês. maravilha. Foi Eu nem tive maravilhoso. TCC. Que beleza. O Muito meu bom. era, como eles chamam, estágio obrigatório. Hum, Eu fiz a legenda de um documentário da BBC sobre linguagem, que meu professor ia usar na aula dele, que legal. e legendei uma série com o Daniel Radcliffe, o Harry Potter, que Hum? ele trabalha como médico. Eu esqueci o nome da série. Eu não sei Mas foi também. totalmente amador para os meus Uhum. professores darem nota lá, e foi meu estágio básico, foi meu TCC. Legal. É um estágio mão na massa, né? É aquela coisa, a tradução é muita prática, né? Uhum. Então, É. isso lá vai praticar para você ver como é de verdade, em Uhum. vez de ficar escrevendo teoria. Então, é Sim. isso. Uhum. Você quer deixar seu e-mail, Lívia? Quer deixar um telefone, um site para que o pessoal possa conhecer um pouco mais do seu trabalho, ou se precisar de algum trabalho de tradução? Deixo. Eu tenho um site, ele não está totalmente pronto, chama viatradução.com.br. O meu e-mail eu deixo com você passa para o pessoal. Sim, eu vou Pode colocar ser? aqui em algum lugar da tela ou na descrição do vídeo.
Uhum. Legal. Aí a gente se fala depois, pode incluir e fiquem à vontade para entrar em contato, falar comigo quem quiser. Isso aí, pessoal. Então, pessoal, foi um prazer fazer esse vídeo aí com a Lívia, né? Nossa colega aqui da Intensivos Americana, tradutora super profissional, gente boa, né? E se vocês tiverem mais dúvidas, manda pra gente que a gente vai responder. Então é isso. Tchau, tchau! Tchau!